Eu tive a oportunidade, em 2015, de participar de um congresso de plantação de igrejas chamado Exponation. E nesse congresso, eu ouvi um palestrante, que era um senhor careca, forte. Ele tinha um sotaque muito charmoso britânico, sabe? Depois eu descobri que, na verdade, ele era australiano. E esse senhor contou para a gente uma história. História de um coelho chamado Fiver, Quinto. E esse coelho ele tem uma visão de que a toca onde ele morava seria destruída. E ele conta para o bando dele a respeito dessa visão, mas quase ninguém acredita nele. Porém, alguns poucos acreditam. E fogem com ele, dessa toca, dessa destruição. E liderados pelo irmão do Fiver, que é o Hazel, eles vão saem para uma jornada em busca de um lugar melhor, onde eles pudessem viver. Acontece que nessa jornada eles enfrentam muitos perigos, tem os predadores, tem as brigas internas, e depois eles descobrem até um regime de outros coelhos, um regime opressor de outros coelhos, tinha um general que era um homem, era um ser humano muito cruel, praticamente. E é interessante que em cada momento de dificuldade desses coelhos, toda vez que eles estavam meio perdidos ou com medo, tinha um dos coelhos que chamava Dandelion. E esse coelho ele contava histórias. Histórias sobre El Aharari, que era uma espécie de ancestral mítico dos coelhos, era quase uma divindade. E quando eles ouviam essas histórias, eles se uniam de novo, eles ganhavam coragem, eles continuavam. E esse palestrante contando essa história para 5.000 pessoas, e o auditório estava um silêncio, que você ouviu uma mosca passando, sabe? E no final da palestra dele, que foi 5 minutos só de palavra, ele acabou dizendo assim, quase num sussurro: contem a história. Contem a história. E por que eu estou compartilhando isso com vocês? Porque eu e você, todos nós, somos guiados por histórias. Mais do que lógica, mais do que uma tese, um pensamento, um argumento, o que de fato nos conduz da vida são as histórias. É a imagem que a gente tem de uma vida ideal, daquilo que é o melhor para a gente desejar, A vida desejável é uma imagem que ela vem para nós através de uma história. Pode ser um casamento feliz, com muitos filhos. Pode ser o reconhecimento acadêmico. Pode ser o dinheiro trabalhando para você. Essa é a história mais usual ultimamente, Faça o teu dinheiro trabalhar por você. Enfim, são histórias que nos guiam. E é interessante porque a publicidade já percebeu isso. Todo ano as empresas gastam bilhões de reais para contar uma história para você. Eu estava pesquisando, quando você junta todo esse ecossistema de publicidade, rádio, TV, influenciadores, enfim, tudo isso que usa para comunicar alguma coisa, no Brasil, a estimativa é que as empresas gastam cerca de 80 bilhões de reais para poder contar uma história para você. Porque eles sabem que as histórias são sementes que elas entram na nossa vida através da nossa imaginação, criam raízes no nosso coração e moldam o nosso comportamento. Até a política já percebeu isso. A gente está vivendo esse momento, no mundo todo e no Brasil também, de polarização política. Você já percebeu como é que os dois lados agem? Cada um tenta sustentar a sua história, a sua narrativa e desvalorizar ou desacreditar a história do outro lado. Porque eles sabem, são as histórias que conduzem a gente. E Jesus era o maior contador de histórias. Ele sabia disso. Por isso que ele gastou tanto tempo ensinando através de histórias.
E o que a gente vai estudar, né, por isso que a nossa série é Passárgada, né, Rumores de um Outro Mundo, porque essa música que a gente acabou de cantar, ela faz essa referência a esses lugares fantásticos, né? Passárgada, Atlântida, Nárnia, Oz, são lugares onde você tem meio que esse ideal, né, tipo de paz, ou até de muitas vezes uma luta, né, mas o bem vencendo o mal. E mais do que um escapismo, mais do que uma distração, essas histórias, elas apontam para a gente o futuro desejado. Elas apontam para a gente aquilo que a gente espera alcançar um dia. Então essas histórias, elas não são só coisas de criança. No fundo, elas são o que move a gente. Nós precisamos das histórias. Assim como os coelhos lá que eu falei, né? São as histórias que vão guiar a gente precisa disso. A gente precisa se lembrar. E a fé, a gente está vivendo o período da Páscoa. A fé da Páscoa é a fé nesse reino, como o Igor disse, do já e do ainda não. Porque o reino já entrou no mundo através de Jesus, ele já está entre nós, mas ele ainda não foi consumado. Então a igreja vive nessa tensão. A gente está no meio da promessa que foi feita desse reino, mas ele ainda não se cumpriu, a promessa ainda não foi cumprida. Então, enquanto a gente aguarda o reino, a gente precisa se lembrar das histórias. E é por isso, então, que ao longo agora dessas próximas 5 semanas, a gente vai olhar para o Evangelho de Mateus, no capítulo 13 de Mateus, que é o capítulo onde Mateus juntou várias parábolas de Jesus a respeito do reino. E essas parábolas, elas serviram, é interessante, né, que o capítulo 13 está bem no meio do Evangelho de Mateus. Ele descreve tudo que Jesus viveu até aquele momento e aponta para o que ele ainda vai viver. E da mesma forma, nós como igreja, a gente está nesse meio do caminho, né? O reino já veio, mas ele ainda vai chegar também completamente. Então a gente vai olhar para cada uma dessas parábolas, para poder entender o que é esse reino que a gente aguarda, nessa fé da Páscoa, né? Essa fé da ressurreição, da morte que é superada pela vida, e dessa vida que ela luta contra todas as estruturas que geram morte. Isso é o reino de Deus. Então eu quero convidar vocês a lerem comigo Mateus capítulo 13, a gente vai ler do verso 1 ao verso 23. Mateus 13, do 1 ao 23. Laura, você pode ler para a gente? Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa, foi para a beira do lago da Galileia, sentou-se ali e começou a ensinar. A multidão que se juntou em volta dele era tão grande que ele entrou no barco e sentou-se, e o povo ficou em pé na praia. Jesus usou parábolas para ensinar muitas coisas. Ele disse: escutem, certo homem saiu para semear. Quando estava espalhando as sementes, algumas caíram na beira do caminho, e os passarinhos comeram tudo. Outra parte das sementes caiu em um lugar onde havia muitas pedras e pouca terra. As sementes brotaram logo porque a terra não era funda, mas quando o sol apareceu, queimou as plantas, e elas secaram porque não tinham raízes. Outras sementes caíram no meio de espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. Mas as sementes que caíram em terra boa produziram na base de 100, de 60 e de 30 grãos por um. E Jesus terminou, dizendo: se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouçam. Então os discípulos chegaram perto de Jesus e perguntaram: por que o Senhor usa parábolas para falar com essas pessoas? Jesus respondeu: a vocês, Deus mostra os segredos do reino dos céus, mas a elas não. Pois quem tem, receberá mais, para que tenha mais ainda. Mas quem não tem, até o pouco que lhe tem será tirado. É por isso que eu uso parábolas para falar com essas pessoas, porque elas olham e não enxergam, escutam e não ouvem, nem entendem. E assim acontece com essas pessoas o que disse o profeta Isaías: vocês ouvirão, mas não entenderão, olharão, mas não enxergarão nada. Pois a mente desse povo está fechada. Eles taparam os ouvidos e fecharam os olhos. Se eles não tivessem feito isso, seus olhos poderiam ver, e os seus ouvidos poderiam ouvir. A sua mente poderia entender, e eles voltariam para mim, e eu os curaria, disse Deus.
Jesus continuou, dizendo: Mas vocês, como são felizes, pois os seus olhos veem e os seus ouvidos ouvem. Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Muitos profetas e muitas outras pessoas do povo de Deus gostariam de ver o que vocês estão vendo, mas não puderam. E gostariam de ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Então escutem e aprendam o que a parábola do semeador quer dizer. As pessoas que ouvem a mensagem do reino, mas não a entendem, são como as sementes que foram semeadas na beira do caminho. O maligno vem e tira o que foi semeado do coração delas. As sementes que foram semeadas, onde havia muitas pedras, são as pessoas que ouvem a mensagem e a aceitam logo com alegria, mas duram pouco porque não têm raiz. E quando por causa da mensagem chegam os sofrimentos e as perseguições, elas logo abandonam a sua fé. Outras pessoas são parecidas com as sementes que foram semeadas no meio dos espinhos. Elas ouvem a mensagem, mas as preocupações desse mundo e as ilusões das riquezas sufocam a mensagem. E essas pessoas não produzem frutos. E as sementes que foram semeadas em terra boa são aquelas que ouvem e entendem a mensagem e produzem uma grande colheita. Umas 100, outras 60 e outras ainda 30 vezes mais do que está semeado. Essa é a palavra de Deus. Obrigado, Laura. Vamos orar de novo? Pai, tua palavra foi lida, Deus. Peço que o Senhor fale com cada um de nós, de um jeito que nossa mente, nosso coração possa entender, possa ser terra boa e acolher essa palavra em nome de Jesus. Amém. Bom, Jesus contava muitas parábolas. Segundo Joaquim Jeremias, que é um teólogo, esse uso intenso de parábolas era uma coisa que só Jesus fazia. Porque quando a gente olha para o próprio Antigo Testamento, parábola é um gênero literário. Você não tem muitos textos de parábola no Antigo Testamento. E uma coisa que eu não sabia, diz que mesmo entre os escritos dos judeus da época de Jesus, tanto antes quanto depois, você não tem parábolas. Elas só vão aparecer nos rabinos judeus alguns anos depois de Cristo, provavelmente já influenciados por Jesus. Então, quando nós escutamos uma parábola de Jesus, a gente está diante da voz do próprio Cristo falando conosco. É o que tem de mais original de Jesus, são as parábolas. Foi aquilo que ele deixou para os seguidores dele. E como a gente percebeu, como a gente leu, Jesus ele escolheu deliberadamente ensinar através de parábolas. Mas o que é uma parábola? A parábola, pelo próprio nome dela, não sei se vocês vão lembrar da aula de matemática, de geometria. Lembra? O que é uma parábola em matemática? O pessoal está falando que não. O pessoal das humanas aqui não, Vamos lá, galera das exatas, me ajuda. Parábola é uma curva de um objeto lançado. Já jogou Angry Birds? Já jogou, Angry Birds? É isso, quando você está jogando Angry Birds, você está lá com o passarinho, e aí tem uma linhazinha lá pontilhada que ela mostra qual vai ser a curva que o passarinho vai fazer quando você arremessar ele. Parábola é essa curva. Da mesma forma, em literatura, uma parábola é uma história que ela não vai direto ao ponto. Ela faz uma curva. O Eugene Peterson vai falar para a gente que uma parábola é uma forma... Qual que é a palavra que ele usa? Ele usa uma palavra engraçada. Oblíqua. É um jeito oblíquo de você chegar à verdade. Que é muito bom para desarmar quem acha que sabe tudo. Ou seja, eu fiquei pensando e eu cheguei à conclusão que se Jesus fosse brasileiro, ele ia ser mineiro. Né, Mauxa? Por quê? Porque o mineiro é assim, O mineiro gosta de contar causa. Não é isso? E o mineiro come pelas bordas, Então a parábola, olha que coisa interessante. Parábola é esse causo que come pelas bordas e que faz essa curva para desarmar você e para chegar numa verdade que, quando você percebe, já foi. Agora, Jesus, quando ele faz isso, o que ele espera? Ele espera que as pessoas
elas reflitam, que elas pensem, que elas ruminem, que elas cheguem à sua própria conclusão. Por isso que ele termina dizendo, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Ou seja, cara, eu contei a história, né? Vamos pensar aqui, né? Ele está falando para a multidão, e ele termina falando, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Ou seja, tipo, agora vocês vão pensar, agora vocês vão refletir, agora vocês vão ruminar, e vão tentar chegar a uma conclusão. Mas nem todo mundo gostava disso, né? Nem todo mundo entendia, nem todo mundo queria entender. E é por isso que os discípulos vão questionar. Por que o Senhor usa parábolas para falar com essas pessoas? Ou seja, é como se os discípulos estivessem falando, por que você não fala direto com eles? Por que você não dá o papo reto, né? Por que você não vai direto ao ponto? Até porque tem uma coisa interessante, a essa altura do ministério de Jesus, aparentemente Jesus começa a acumular mais fracassos do que vitórias. Quando a gente olha ali para a vida de Jesus, a gente percebe o seguinte, Jesus tinha ido para a cidade que ele nasceu, e ele não tinha conseguido operar muitos milagres. Por quê? Porque as pessoas não acreditavam nele. Os líderes judeus que viviam brigando entre si, os fariseus, os saduceus, os herodianos, esses caras estavam se unindo para ir contra Jesus. Por quê? Porque eles detestavam Jesus. Ou seja, a oposição contra ele estava crescendo. E até entre as pessoas que seguiam Jesus, a gente lê lá em João 6, que depois de algumas palavras duras de Jesus, diz que uma galera abandona Jesus e vai embora. E aí, de repente, eu acho que os discípulos começam a pensar, mas será que esse cara é o enviado mesmo de Deus? Então parece que é para responder essa dúvida sobre esse aparente fracasso, né, do trabalho dele, que Jesus conta essa história do semeador. Então o homem sai para semear. A mesma semente é lançada. O mesmo semeador está trabalhando. A mesma história está sendo contada. Mas os resultados são completamente diferentes. Uma semente cai no caminho, nem chega a entrar no chão. A outra cai no solo raso, até cresce, mas não permanece. A outra cai entre os espinhos, cresce, mas é sufocada. Até que uma última parte ali cai na terra boa e floresce. Você percebe? O problema não está na semente, o problema não está no semeador, o problema está na onde? No tipo de solo. A história é a mesma, o que muda é o coração de quem ouve. A mesma história para alguns abre os olhos, para outros não faz sentido nenhum. Então a gente começa a perceber que a parábola não é necessariamente para facilitar o ensino. Parece que a parábola ela revela o coração de quem ouve. É por isso então, que Jesus vai explicar para os discípulos, né? Verso 13. É por isso que eu uso parábolas, para falar com essas pessoas, porque elas olham e não enxergam, escutam e não ouvem, nem entendem. E assim acontece com essas pessoas o que disse o profeta Isaías. Vocês ouvirão, mas não entenderão, olharão, mas não enxergarão nada, pois a mente desse povo está fechada. Eles taparam os ouvidos e fecharam os olhos. Se eles não tivessem feito isso, seus olhos poderiam ver, e os seus ouvidos poderiam ouvir. A sua mente poderia entender, e eles se voltariam para mim, eu os curaria, disse Deus. Jesus está citando Isaías, quando Deus chama o profeta Isaías para poder levar a mensagem para o povo, lá em Isaías capítulo 6. Mas Deus avisa o profeta, olha, você vai pregar e o povo não vai entender. Eu fico me perguntando, por que Jesus cita Isaías exatamente nessa passagem? Sabe o que eu percebo? Não é por acaso. O N.T. Wright me ajudou a entender que Isaías não está só descrevendo um povo que é teimoso. Isaías está descrevendo, ele está anunciando um processo que se deu com o povo de Deus. O endurecimento do povo de Deus, que escuta e não entende, não aconteceu do dia para a noite. Foram anos ignorando a voz de Deus. Primeiro com coisas pequenas, depois com coisas relevantes.
Até que chegou uma hora que eles não escutavam mais Deus falando. Então, quando Isaías é chamado para pregar para o povo, Isaías vira um espelho para o povo. Olha, você vai pregar e essa galera não vai entender. Você vai pregar e esse povo não vai dar ouvidos. Só tem um detalhe. A história lá de Isaías não termina aí. Por quê? Porque logo depois do mesmo livro, Deus fala de uma grande árvore que seria derrubada. Seria cortada até sobrar só o cepo, só o toco da árvore. Essa era a imagem do exílio babilônico. O povo de Deus ia ser tirado da terra deles, levado até a Babilônia, e arrancados da terra, levados para esse país estrangeiro. Aquilo para o povo de Deus ia parecer a morte. Aquilo para o povo de Deus ia parecer o fim, ia parecer o fracasso total. Falta de esperança. Mas sabe o que é bonito em Isaías? É que Isaías fala o seguinte, que desse toco que foi arrancado, sobra uma semente santa. E um novo broto surge a partir desse toco. Jesus cita exatamente essa passagem que fala de julgamento e de semente. Eu acho que é porque é como se Jesus estivesse falando o seguinte: aquilo que Isaías prometeu está acontecendo agora, diante de vocês. Eu sou essa semente. Eu sou essa esperança que nasce da morte. Porque o que significa Jesus ser a semente? A semente não germina enquanto ela não é enterrada, não é isso? A semente não dá fruto se ela não morrer primeiro. Jesus não veio só para ensinar sobre o reino de Deus, ele veio para ser lançado no chão como semente, carregando sobre si todo esse afastamento que a gente tem de Deus, tudo aquilo que nos separava de Deus. Ele veio para morrer no nosso lugar, para que a partir da vida dele, algo novo pudesse surgir. Gente, vocês estão percebendo como que é aqui que o Evangelho entra para a gente? Porque se dependesse de mim e de você, nós sermos um solo bom, nenhum de nós ia produzir nada. Sabe por quê? Porque o nosso coração é endurecido. A gente vive buscando coisas superficiais. A gente vive sufocado pelas preocupações do mundo. É aqui que entra o Evangelho. Por quê? Porque o semeador semeia. E ele insiste. E porque ele está semeando, algo novo pode acontecer e algo novo pode brotar em todo tipo de solo, inclusive no meu coração e no teu coração. Essa história que Jesus está contando, essa semente que ele oferece, assim como na época de Isaías, tem gente que olha e não enxerga, tem gente que escuta e não entende nada, não porque a semente é fraca, não porque o semeador fez alguma coisa de errado, mas porque quando o reino vem, ele tem duas faces, julgamento e misericórdia. E a face do julgamento é exatamente essa: você está diante da coisa mais importante do universo e não conseguir perceber isso. E eu fiquei pensando o seguinte: se isso é verdade para Israel, que vivia esperando, que vivia orando, né, e clamando a Deus e pedindo para que Ele fizesse esse negócio acontecer, quanto mais para nós. Que, como o Igor falou quando ele estava ministrando, a gente vive distraído de Deus. É tanto ruído na nossa mente, sabe? É tanta coisa para a gente se preocupar, é tanto barulho, que a gente não está escutando a história, a gente não está ouvindo. Lembra que eu falei no começo? As empresas gastam bilhões para contar uma história para você. Porque elas sabem que histórias são sementes que criam raízes no seu coração e mudam tua vida. Jesus está aqui contando uma história para você de graça. A história mais importante do mundo, a história que te conecta com a grande história, que é a história da própria vida dele. A história que dá sentido para a nossa vida. Que quando a gente se conecta com essa história, tudo começa a se encaixar, e tudo começa a ser renovado, e tudo começa a ser curado, como fala o profeta Isaías.
Essa história cura a gente, por quê? Porque ela dá coerência para a nossa vida, sabe? Quando a gente está desanimado, ela nos anima de novo. Quando a gente está pensando em desistir, ela dá coragem para a gente continuar. Então a questão não é se você está sendo moldado por histórias, você está todo dia, você ouve milhões de histórias. Você está sendo discipulado diariamente. Pelo algoritmo, pelos vídeos, pela opinião das pessoas. A questão é, qual semente está criando raiz no teu coração? Qual semente está sendo plantada dentro de você? Então eu queria fazer um desafio para a gente. No meio dessa bagunça que a gente vive, eu queria fazer um desafio. Como eu falei no começo do culto, uma parábola é a coisa mais próxima que a gente tem da própria voz de Jesus. Foi a coisa mais original que ele deixou para a gente. Eu queria te desafiar essa semana. Fazer 2 movimentos. Ou você escolher uma parábola para você ler toda semana, durante toda a semana, e meditar nessa parábola e ruminar ela, sabe? Até você ouvir Deus falando com você. Ou então você lê uma parábola por dia. Mas você buscar essa voz de Jesus. Porque Ele está falando com a gente que não está ouvindo. Então vamos voltar para aquela voz original de Jesus. Porque o nosso coração, o meu coração e o teu, ele precisa ser guiado por histórias. Lembra que eu falei no começo dos coelhos, né? Eu nem falei qual era a história, né? É Watership Down, do Richard Adams, um britânico. Quando a gente está perdido, quando a gente está, sabe assim, pensando em desistir, são as histórias que dão de novo o caminho para a gente. Então você precisa voltar para essa história original de Jesus. E a melhor forma da gente chegar nisso é através das parábolas. E talvez você não vai conseguir entender tudo. Talvez você não vai, discernir direito a voz de Deus. Não tem problema. Sabe por quê? Porque isso não é uma coisa que a gente faz sozinho. Jesus está falando com uma comunidade de discípulos. Então, quando ele fala para os discípulos, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. O que ele espera é que os discípulos voltem, que eles compartilhem uns com os outros, falando, cara, o que você entendeu daquilo que ele falou? Como que você discerne isso? Outro dia eu estava falando com alguém aqui, eu acho que está acontecendo um movimento interessante na nossa igreja. Eu estava conversando com uma pessoa essa semana, que ela me perguntou como é que estava a igreja, né? Eu falei assim, cara, igreja é um negócio muito louco. Porque aquilo que começou 5 anos atrás, já cresceu de um jeito que, de verdade, eu não tenho controle nenhum na igreja. Graças a Deus. Senão vocês estavam perdidos. Porque a igreja é uma coisa viva, quem controla ela é Jesus Cristo. E sabe o que eu acho bonito que está rolando? É que vocês já estão se conectando organicamente entre vocês, e pequenos grupos estão rolando. E não depende de mim, porque é a comunidade dos discípulos que vai se conectando e vai se organizando. Então eu quero desafiar de novo, você já tem alguns grupos rolando. Talvez se você quiser fazer parte, pergunta para o pessoal que está... Tem o Vini que está coordenando aí um grupo de leitura antes do culto. Tem a Bia e a Jéssica que estão com um grupo de mulheres. Cria um novo grupo, não sei, mas, sabe? Façam esse movimento. Porque isso é saudável, é isso que alimenta a gente, é isso que sustenta a gente. Não depende do pastor, gente. Sabe? É Jesus que guia a igreja dele. Graças a Deus que não depende do pastor. Porque o reino vem. O reino vem. Eu já escuto os sinais do reino. Eu quero convidar você essa semana a afinar o seu ouvido, para que você também possa ouvir os sinais do reino. E você possa discernir o rei que vem para governar tudo. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Pai, obrigado por essa palavra, Deus.
Que nosso coração seja terra boa, que ela possa frutificar, que ela possa se esparramar, ó Deus. E que o Senhor nos ajude, ó Pai, a ouvirmos a Tua voz, ó Deus, durante essa semana, porque talvez alguns de nós aqui estão desanimados, ó Pai, alguns de nós estão pensando em desistir, alguns de nós estão perdidos, ó Pai. E nesses momentos de dificuldade, a gente precisa ouvir as histórias que falam do Teu reino, ó Deus. As histórias que nos mostram para onde a gente está indo, ó Pai. As histórias que nos mostram os perigos que a gente vai encontrar no caminho, ó Deus. As histórias que nos guiam, meu Pai, que nos dão coragem. Então nos ajude, ó Deus, a ouvirmos essas histórias, meu Pai, para podermos discernir esse reino que vem. E aqueles de nós, ó Deus, que estão perdidos, ó Pai, que estão desanimados, que o Senhor possa fortalecer, ó Pai. Que o Senhor possa trazer esperança, ó Deus. E que, como povo de Deus, como família, como igreja, como comunidade dos discípulos, nós possamos coletivamente, ó Pai, caminharmos juntos rumo ao reino que vem. É o nosso pedido, ó Deus, não porque a gente merece nada, mas porque Tua graça, ela se aproxima de nós, ela nos resgata, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Deus, então, que a gente te pede. Amém.